Portal Carlos Cristiano Notícias esteve na última sexta-feira lá no CAPES ali do bairro Ouro Verde, onde nós conversamos com alguns profissionais daquela unidade, entre eles o enfermeiro, o diretor de lá, o André Muniz. Conversamos também com a terapeuta ocupacional, o Vanessa. Também conversamos com o Roberto Levi, ele que é psicólogo e realiza atendimentos também naquela unidade. Foi um bate-papo muito interessante, falamos sobre a campanha Janeiro Branco, falamos também sobre o atendimento, os atendimentos que são realizados no CAPES do Ouro Verde. Portanto, convido você a assistir o nosso bate-papo, está muito interessante, muito importante para você ficar atento sobre muitas informações que eu tenho certeza que você vai gostar. O CAPES 2, localizado no bairro Ouro Verde, tem um espaço amplo para atender os pacientes durante todo o dia, com atividades recreativas, onde também oferece refeições, atendimentos em diversas áreas, e a unidade também passou por uma reforma recentemente. Fica localizada na avenida principal do bairro Ouro Verde, bem próximo à unidade que tem o mesmo nome, Unidade de Saúde do Ouro Verde. O André falou para a gente sobre a importância do Janeiro Branco para a saúde mental e como surgiu, como começou a campanha Janeiro Branco. Confira. Bom dia, prazer em receber você aqui no nosso dispositivo. O Janeiro Branco é uma campanha nacional que nasceu na cidade de Uberlândia, oriundo do profissional psicólogo chamado Leonardo Abraão, que ao longo das suas consultas, das suas observações do dia a dia, percebeu que a saúde mental da população estava bastante fragilizada. E como não existiam campanhas nesse intuito, só existia na época a campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, ele então resolveu instituir essa campanha intitulada de Janeiro Branco, né? Então, por quê? Qual é o motivo de ter sido em janeiro e o motivo de ter sido essa cor branca? Janeiro é por conta do início do ano, né? Todo início do ano a gente faz novos planos, é um mês de recomeços, é um mês que a gente planeja a nossa vida novamente, é um mês que a gente dá um reset na nossa vida, né? E por que o branco? O branco é por conta que estou simbolizando uma folha em branco, para justamente te dar esse objetivo de você reescrever a sua história, né? E o tema esse ano, ele perpassa pela paz, equilíbrio em saúde mental. Então, nós aqui do CAPES, a gente trabalha nesse intuito de promover o bem-estar, não só físico, como emocional para os nossos usuários. A doutora Vanessa falou para a gente sobre alguns preconceitos que ainda existem na sociedade na hora de procurar um atendimento psicológico. Confira o que ela nos contou. Sim, isso é fato. Na verdade, a saúde mental ela ainda sofre um estigma muito grande. Quando se fala em algo físico, é uma dor no peito, uma dor na perna, você consegue mobilizar mais pessoas, né? Todo mundo fica muito preocupado. No ambiente hospitalar, quando aparece uma urgência física, você consegue mobilizar muita gente ao mesmo tempo. Quando se trata de algo que é relacionado à saúde mental, muitas pessoas ainda acham que é fraqueza de espírito, que a pessoa realmente não tem o desejo de ficar bem, né? Só que a gente sabe que a nossa saúde mental, ela tem uma importância muito grande até nas questões físicas, e a gente não pode deixar isso de lado, temos que estar atento a todas as manifestações psíquicas, né? Favorecendo espaços onde a gente tem a oportunidade de nos expressar e validar as nossas emoções. Já o psicólogo Davi
ele falou para a gente sobre o impacto de não procurar o atendimento psicológico, que impacto isso causa na vida de cada uma das pessoas que tem algum tipo de distúrbio mental. Então, esse deixar-se para depois, que é o que acontece muito, principalmente com a nossa população aqui brasileira, né, que ainda vê a busca por saúde mental como algo distante, né, existe muito preconceito, como a colega acabou de falar ainda ao redor disso, impacta justamente em as pessoas buscarem só quando estão muito ruins. Né, as pessoas buscam geralmente o CAPS quando precisam de um psiquiatra, quando precisam de uma medicação. Pouco se trabalha na questão da prevenção, né, pouco se trabalha na questão de buscar uma orientação profissional quando se ainda se está no nível trabalhável, vamos dizer assim, através da psicoterapia, através da terapia ocupacional, né, e demais funcionalidades que tem aqui dentro do CAPS. Então, esses mitos que tem, essas piadinhas que tem, inclusive o próprio Janeiro Branco, ele surge para diminuir um pouco essa questão da psicofobia, né, porque há ainda muito preconceito mesmo sobre isso. Quando se fala vai no CAPS, né, as pessoas ainda tendem a ver de forma pejorativa, e não é. É muito interessante aqui no nosso dia a dia, as pessoas quando chegam aqui têm uma visão totalmente diferente, né, do que quando estão lá fora. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, o que leva é justamente a esse adoecimento. As pessoas se deixam para depois, e isso acarreta principalmente na ansiedade, na depressão, porque as pessoas tendem a não levar, né, em conta suas emoções, né, situações que estão passando, questões no trabalho, questões na família, questões em relacionamentos, né, então vão se enchendo até o ponto de derramar, em vez de se observar enquanto ainda está no processo. Então o preconceito, infelizmente, né, tem esse malefício para a nossa população. André Muniz fez um apanhado, fez um balanço do atendimento psicológico, o que avançou, o que precisa melhorar no atendimento psicológico no nosso município. Vale a pena você conferir. Hoje, a nossa RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, é composta pelo nosso dispositivo, e o CAPS 2 Esperança, pelo CAPS AD3, Renascer. Nós temos ainda 2 casas de acolhimento, 2 unidades de acolhimento, uma adulta e uma infantil. E agora, em janeiro, mais tardar março, fevereiro, a gente vai estar inaugurando o CAPS IJ. Então, assim, a nossa rede de atenção psicossocial, ela está bem formada aqui na cidade de Ceilândia, né? E esse crescimento ele se deve, né, também pelo crescimento não só dos transtornos mentais, né, como um todo, mas também pelo crescimento populacional. A cidade está crescendo, né, evoluindo. Hoje nós também somos referência para 7 cidades da região, né? Então a gente atende não só o nosso povo açailandense, como também atende 7 cidades da região, né, onde a gente fornece atendimento psicológico, psiquiatras, atendimento, na verdade, multiprofissional. A terapeuta ocupacional, Vanessa, ela falou de alguns sinais que a sociedade ela deve ficar atenta para detectar possíveis distúrbio mental em algumas pessoas, seja familiar ou até mesmo amigo. Sim. Geralmente as pessoas mais próximas, pelo fato de passar mais tempo, pelo fato de conhecer os hábitos de vida da pessoa, tem uma facilidade maior de estar identificando. Então, geralmente a pessoa pode perder prazer por coisas que ela se interessava anteriormente, né? Ela pode ter queda da produtividade. E uma coisa que é muito importante a gente estar falando aqui é sobre a questão do autocuidado. Então, a pessoa que de repente era vaidosa, que gostava de se cuidar, ela passa de estar negligenciando o próprio corpo, né, negligenciando o autocuidado. O psicólogo Davi, ele falou sobre os principais atendimentos que são realizados no CAPS 2, localizado no bairro Ouro Verde. Então, atualmente o CAPS é porta aberta, né, então qualquer pessoa pode chegar, mesmo sem encaminhamento, né, em busca de um atendimento aqui na nosso equipamento. Temos psiquiatras, temos psicólogos, não é só um. Inclusive, já desmistificar aqui uma coisa também que antigamente as pessoas achavam, não vou procurar o serviço público que vai demorar muito o atendimento. Não.
Hoje a realidade é outra, né? Hoje a gente está com a equipe bem completa mesmo e estamos agilizando bastante. Lógico que existem ainda, né, alguns entraves, mas estamos superando cada vez mais. Eu acho que o CAPS nunca esteve tão bem de equipe como está hoje. Falo em números, em atendimentos, né, em demandas. Os números estão aí para dizer, né? Só evolui a questão de atendimentos. Então, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, temos nutricionistas, temos educador físico, temos enfermeiros, pedagogos, né? Nutricionista já falei? Já. Então, assim, é uma equipe multiprofissional onde a pessoa vai chegar e vai ter esse acolhimento. Né? Como comecei falando, é porta aberta, então você chegou no CAPS hoje, manhã, tarde, vai ter algum profissional para lhe atender, para lhe acolher, né, e para lhe direcionar. Chegou com uma demanda específica, vai saber se é para psiquiatra, se é para psicólogo, se vai passar por mais de um profissional, né? Então, porta aberta e busquem, né? Muitas pessoas chegam aqui por postinho de saúde também, e tem que vir, tá? Não tem que se negligenciar. A gente já bateu nessa tecla muitas vezes, né? E reforçando a primeira fala da colega Vanessa, quando é uma dor física, a pessoa busca logo, né? Mas quando é emocional, tende a achar que vai passar. E é justamente aquela questão de se deixar para depois, empurrar com a barriga, né? Então, essa desculpa de, não vou lá porque vai demorar. Mas se você não vier, demora mais ainda. Né? Então, busque, né? Aqui estamos de portas abertas, o André já evidenciou, né? Quando eu cheguei em Açailândia, lá em 2012, eram 3 psicólogos na cidade. Hoje, só aqui no CAPS tem 3 atendendo. Só nesse CAPS aqui, né? Então, fora toda a rede. Então, busquem essa orientação profissional que vai ser de grande valia, né, para a sua saúde, né, para a sua vida. O diretor da unidade, André, o enfermeiro André, ele fez um apanhado, ele traçou uma espécie de perfil das pessoas que são atendidas diariamente lá no CAPS. Não, a nossa portaria é uma portaria que ela a gente tem que atender acima de 18 anos. A portaria CAPS 2 é acima de 18 anos. Para o público infantil, eles são atendidos num departamento do município, né, chamado de DASCA, né, que é o Departamento de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, localizado dentro do CER4. E, como eu falei anteriormente, brevemente, a gente vai estar inaugurando, né, o tão sonhado CAPS IJ. Né? Sendo assim, todas essas crianças, né, que necessitam de atendimento, e adolescentes também, eles vão migrar para esse CAPS 2, que é atrás ali do SAMU. Então, até fevereiro, acredito que esse dispositivo de saúde mental ele vai estar já inaugurado aqui no município, tornando a nossa RAPS completa. Né? Então, isso aí é um grande sonho, né, que começou a se tornar realidade esse ano, com essa inauguração, com a inauguração do CAPS, a inauguração da unidade de acolhimento, tanto adulto como infantil, que funciona como uma extensão, né, da internação de pacientes que não têm para onde ir, que tem a sua rede familiar fragilizada, ele é acolhido por essa unidade de acolhimento, que pode ficar até 6 meses. Né? E é o tempo suficiente em que os profissionais eles correm atrás dos seus respectivos familiares com o intuito de entregar, né, esse usuário recuperado ao seu familiar. Assim, Carlos, na verdade, a gente tem uma estimativa, né, isso é algo até técnico também, e a grande maioria, na verdade, não posso dizer uma grande maioria, mas uma maioria são do sexo feminino, tá? Por conta da questão hormonal, né, por conta de hoje a mulher, ela, nesses anos atuais, ela galgou uma posição de destaque dentro da sociedade. Então, muitas vezes ela teve que assumir a chefia de uma família, né, o protagonismo da sua vida. Né? Então, assim, aliado a essa questão ambiental e a questão também biológica, como eu já falei, a questão hormonal, a
acaba que as mulheres elas têm sofrido mais do que homens nessa questão. De acordo com os números, com os dados que André passou, ele mostrou para a gente, significa que as mulheres elas têm uma preocupação maior com a saúde mental e procuram a unidade em busca de tratamento, mostrando assim que elas se preocupam mais, ao contrário dos homens. Por exemplo, em 2025, o número de suicídios registrados no município, as vítimas, todas elas, eram do sexo masculino, mostrando assim que as mulheres elas se preocupam mais e se cuidam mais. Isso é verdade. A mulher é mais preocupada, né, na saúde como um todo. Esse acúmulo de funções, né, essas conquistas, né, que nós tivemos ao longo de todos esses anos, né, essa questão histórica, vem fazendo com que a gente fique cada vez mais, com mais funções acumuladas, são mais tarefas para desenvolver, mas também nós temos uma sensibilidade maior. E eu acredito que essa sensibilidade, ela nos impulsiona a olhar mais para dentro de nós. Né? Enquanto que o homem, ao contrário, por conta da questão cultural também, muitas vezes acaba negligenciando, às vezes por medo, né, pelo preconceito, o que é que vão dizer de mim se me ver entrando lá no CAPS, né? Mas acho que é importante a gente estar aberto, né, a todas essas questões. Muitas vezes você não sabe o que dizer, você não sabe a forma correta como acolher, mas só o fato de você escutar, sem julgar, seja homem, seja mulher, você vai estar ajudando nesse equilíbrio na saúde mental da pessoa. Vanessa falou para a gente de que forma nós devemos falar sobre prevenção ao suicídio sem incentivar o cometimento do ato. Acho que a maneira mais natural de estar abordando tudo que é relacionado à saúde mental é você tratando da valorização da vida. Então, a partir do momento que você incentiva a pessoa a dar valor para as pequenas coisas, pelo fato de você acordar, pelo fato de você ter alguém que se preocupa com você, pelo fato de você ter um lar, ou simplesmente pela oportunidade que você tem de contemplar as coisas que estão ao seu redor, você já está trabalhando de forma preventiva para a questão do adoecimento e saúde mental. Os profissionais também falaram sobre alguns causadores, né, de distúrbios mentais da atualidade. Vou estar reforçando que é a autonegligência, né? A pessoa se negligencia em relação às suas emoções e isso gera acúmulo. São situações, como eu citei, né, no trabalho, situações familiares, né, situações em relacionamentos que vai adoecendo a pessoa lentamente e a pessoa tende a não buscar prontamente um auxílio. De novo, parafraseando a colega. Quando é uma dor física, a pessoa logo busca. Ninguém deixa uma perna apodrecer ali, ficar preta, né, para buscar um auxílio. Mas quando se trata de uma questão emocional, as pessoas tendem a ficar empurrando, tendem a ficar deixando para depois. Que chega muitas demandas de trabalho e começam com situações pequenas, mas vão aumentando, assim como muitas questões de cunho familiar, muitas questões de cunho de relacionamentos amorosos. Então, assim, hoje, ansiedade e depressão são as principais demandas que chegam para a psicoterapia aqui no município, e a maioria são por questões de negligência, por você não se priorizar, por você se deixar para depois, muitas vezes para você colocar outra pessoa à sua frente. Né? Então, mais uma vez, na fala da colega, você tem que se valorizar, né? Valorizar a sua vida, se colocar como primeiro mesmo. Até porque muitas pessoas que chegam aqui adoecidas são adoecidas por causa de outras pessoas, né? Por conviver com outras pessoas, por fazer por outras pessoas, e por esquecerem de fazer por você. Tá? E reforçando aqui também, você falou sobre como ajudar em questão da saúde mental, de prevenção ao suicídio. Seja uma pessoa parceira, seja uma pessoa que auxilia a vir para cá, buscar ajuda. Que a gente percebe muito na recepção pessoas que vêm acompanhadas, porque dificilmente uma pessoa tem aquela coragem de vir só. Né? Então, seja a pessoa que diga, eu vou com você. Acolha, escute, mas fala, eu vou com você. Tá? Seja um irmão, seja um amigo, seja um colega de trabalho.
busquem, né, ser esse apoio de vir com a pessoa para buscar esse atendimento. E quando chega aqui vai perceber que não é esse bicho de 7 cabeças que é pintado por aí, que o CAPS é uma coisa... Muitas pessoas, olha, aqui é igual um posto de saúde. Né? Você vai ter uma fila ali, pessoas, uma recepção, atendimentos nas salas, pronto. Tá? Então, vamos desmistificar essas coisas, vamos buscar se priorizar, porque com certeza vocês vão ter mais oportunidades de aproveitar a vida, porque a vida é muito boa. Eu gostaria de falar algo com relação aos instrumentos, né, que nós estamos utilizando nesse ano. Então, o post-it, que geralmente é algo que a gente usa para lembrar algo que é de urgência, algo que você tem que fazer. Então, a nossa proposta é que todos usem essa ferramenta post-it para te lembrar que tu precisa parar, que tu precisa descansar, que tu precisa se cuidar, certo? Desacelerar. Desacelerar. Só ratificando a fala do Levi, complementando, nós, enquanto dispositivo, nós somos portas abertas aqui, né? Então, a gente recebe a todos, né, por meio de um acolhimento inicial. Né? Esse paciente ele vai passar por uma triagem, vai passar por uma escuta qualificada, onde a gente vai poder identificar o motivo do conflito, identificar o que gerou aquele desequilíbrio emocional, e a gente vai poder estar encaminhando, né, esse paciente para um atendimento psicológico, para um atendimento psiquiátrico, para um atendimento com terapeuta ocupacional, para um atendimento com nutricionista, né, de fato, o fator causador ou algo relacionado, né, a ela. Então, assim, se valorizem, né? Não fiquem em casa lamentando, né? Não fiquem, venham até a gente, busque essa ajuda. Isso que você está fazendo é um ato de amor, é um ato de amor para você mesmo, né? E para as pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se que a gente, ao seu redor, tem seu pai, tem sua mãe, tem seu filho, tem seu marido, tem seus amigos que te amam de verdade e só querem o teu bem, querem te ver bem, né? E nós, da mesma forma, estamos aqui prontos, né, com uma equipe bem completa para recebê-los da melhor forma possível e poder fazer esse acompanhamento conforme a sua necessidade. Para encerrar o bate-papo sobre saúde mental, é importante destacar que a Ceilândia tem grandes avanços na saúde, principalmente nos últimos 6 anos, eu diria. Porque antes, qualquer problema de saúde dos pacientes, dos moradores de Açailândia, levava para o CESP, né, para o hospital, hoje o hospital municipal, de imediatamente era levado para a Imperatriz, porque aqui não tinha nenhum suporte, nenhuma equipe pronta para atender algumas situações até básicas. Hoje já é diferente, a gente percebe que dificilmente um paciente é levado para a Imperatriz, porque hoje a Ceilândia já tem um suporte, eu diria, mais avançado para atender vários casos de saúde. E isso mostra que nós estamos avançando, como bem disse o André, hoje o CAPS é uma referência, atende mais 7 municípios aqui da região. Então, isso mostra que a Ceilândia ela avançou, está avançando no quesito de saúde também. E eu costumo salientar o seguinte, que hoje nós temos grandes expectativas no avanço da saúde, porque nós temos prefeito Dr. Benjamin e o vice-prefeito de Açailândia, Dr. Roberto, que ambos são médicos, são pessoas comprometidas com a saúde, que conhecem melhor do que ninguém os problemas da saúde pública do nosso município. Eu quero agradecer aqui o enfermeiro André Muniz, que é diretor daquela unidade do CAPS 2 Esperança, que fica localizado no bairro Ouro Verde. Agradecer também a terapeuta ocupacional
a doutora Vanessa, também o Levi Roberto, doutor Levi Roberto, que é psicólogo, que conversaram conosco e se colocaram à inteira disposição sempre que tivermos alguma dúvida ou quisermos falar sobre esse assunto, levar mais informações sobre esse assunto para a sociedade. A unidade está de portas abertas para nos atender. E, claro, atender toda a sociedade. Precisar de ajuda, procure o CAPS, que está aberto de segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã. Eu queria, de mais nada, agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui nesse dispositivo cuidando de vidas, e agradecer também ao empenho das pessoas que estão ao meu lado, que são meus amigos, meus colegas de trabalho, que desempenham as suas funções sempre de forma muito bela, muita confiança, muita humanização e muita técnica, acima de tudo. E assim, eu queria também agradecer a nossa secretária de saúde. Não posso deixar de agradecer a Bernadette e ao prefeito Benjamin por dar esse suporte para a gente. Como a gente estava falando nos bastidores, a questão política ainda pesa muito. Então, se você não tiver políticos comprometidos com a saúde mental, as políticas de saúde elas não chegam até a ponta, até quem deve chegar, até o usuário. Então, muito obrigado à secretária Bernadette, prefeito Benjamin, por fazer esse CAPS uma nova cara. Desde o ano passado a gente já trabalha com esse intuito de promover não só o tratamento, mas a parte preventiva. Como foi falado aqui, é muito importante. Então, e falar um pouquinho dos nossos indicadores. Antigamente, Carlos, e todo mundo aqui é testemunha disso, por diversas vezes eu precisei levar paciente surtado para São Luís, que era a nossa referência. Então, anos atrás, por mais de 30 vezes eu levei paciente durante o ano. E aí, esse ano passado, a gente teve uma melhora muito significativa desse número. A gente só levou para São Luís 5 pacientes o ano inteiro. Então, significa que o nosso acompanhamento em relação à saúde mental, ele está melhorando. Então, os nossos médicos, os nossos psicólogos, a nossa equipe está se propondo a fazer o que tem que ser feito, com a ajuda da família. Hoje a gente tem grupos de família ativa aqui no CAPS. Então, todo mês a gente tem reuniões com os familiares. Então, o nosso foco não é só o paciente, o nosso foco é todo o contexto desse usuário. Então, é o contexto cultural, é o contexto familiar, é o contexto social, é o contexto econômico. Porque a gente entende que a saúde mental ela não é só uma questão de saúde, é uma questão social, uma questão cultural, isso que eu já falei. Bom, e a gente está trabalhando intensamente nesse intuito de promover a melhoria da qualidade de vida desse usuário. Eu gostaria que todos que tivessem a oportunidade de estar nos ouvindo agora, que você pensasse quanto do seu tempo você está dedicando para a sua família, quanto do seu tempo você está dedicando ao seu lazer, quanto do seu tempo você está dedicando ao autocuidado, quanto do seu tempo você está dedicando ao seu social, à sua vida espiritual, e deixar essa mensagem, que é o nosso tema desse ano,
paz, equilíbrio e saúde mental, né? E vamos nos priorizar, porque a partir do momento que eu cuido de mim, eu consigo oferecer o que eu tenho de melhor para as pessoas que estão próximas a mim. Então, o que a gente pode estar deixando de mensagem aqui, né, reforçando, se priorizar, né, se avaliar, observar bem que tipo de ambiente você está, que tipo de pessoas você está convivendo, né, o que eu costumo falar, muitas vezes o que você deixa de fazer por si, você faz por outro. Né? Tem muitas pessoas, vou pontuar aqui, o nosso público maior é mulheres, porque mulheres se cuidam, mas porque mulheres também atualmente são sobrecarregadas, né, de problemas, absorvem tudo, quer resolver tudo, e não tiram tempo para você. E em especial para os homens, né? Venham buscar orientação. Né? Aqui está cheio de mulher, ok? Como você falou, foi interessante sua fala, né? Infelizmente, ano passado tivemos perdas masculinas, nenhuma feminina. Por quê? Porque as mulheres buscam. Né? Então, homens, joguem esse preconceito pro lado. Se tem um colega que faz piadinha, deixe ele com a piadinha dele. Venha atrás da sua saúde mental. Né? Se priorize. Porque só você pode fazer isso por você. Né? Então, não deixem de buscar orientação profissional. Não é nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu quero que isso entre na cabeça de vocês. O CAPS não é o que se pensa que é. É um local de atendimento como outro qualquer da saúde. Tá? E você vai ser bem acolhido, você vai ser bem tratado. E quem tiver suas piadinhas, guarde para você. Tá? Porque saúde mental não é piada, é uma coisa séria. Deveria ser priorizada por cada um de nós. Sem dúvida, foi um momento muito importante, onde falamos sobre alguns assuntos que a sociedade ela precisa entender, precisa aprender a falar sobre esses assuntos com seus familiares ou amigos, para, quem sabe, até mesmo salvar uma vida. Portanto, Janeiro Branco, nós falamos também sobre esse assunto com aqueles profissionais, com o André, que é enfermeiro, com a terapeuta ocupacional Vanessa e também com o psicólogo Roberto Levi.